Algo aconteceu no seu bairro e ninguém ao seu redor ousou colocar em palavras o que você já sente na pele. Existe uma movimentação silenciosa, uma estratégia que não foi desenhada para o seu bem, e você tem sido a testemunha involuntária de um plano que tenta cercar a sua paz. Você tem se esforçado para ignorar, para acreditar que é apenas a sua imaginação, mas a frequência do ambiente mudou drasticamente. Eu vim aqui para te revelar o que está sendo planejado, para te mostrar os 3 sinais de alerta que provam que você não está louco e, acima de tudo, para te entregar o selo de proteção que ninguém pode anular. Você vai entender agora o que se esconde atrás da fachada de normalidade da sua vizinhança. Até o fim desta nossa conversa, você vai reconhecer os 3 sinais de alerta que vêm aparecendo na sua rotina e o que eles realmente significam para a sua segurança. Você vai compreender o único mecanismo de isolamento que estão tentando aplicar no seu território sem que você perceba. E antes de encerrarmos, há uma declaração de autoridade que eu vou falar diretamente sobre a sua vida. Uma afirmação que é o motivo real de esta mensagem ter chegado até você neste instante preciso. Fique comigo, pois cada palavra aqui é um tijolo na reconstrução da sua própria fortaleza. Você sentiu. Eu sei que você sentiu. Houve um dia, talvez semanas atrás, em que você caminhou pela sua rua e algo soou falso. O ar parecia mais denso. As conversas dos vizinhos pareciam roteirizadas e aquela sensação de que você está sendo observado ou monitorado não te deixou mais. Você buscou respostas em lugares comuns, mas não encontrou. Você tentou falar, mas as pessoas ao redor parecem anestesiadas, como se estivessem sob uma névoa que você, por algum motivo, começou a atravessar. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram em algum momento nos últimos minutos, ao perceber que não é o único a notar o estranho, digite o número 777 nos comentários. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Comentários. O número 777 é a frequência do despertar, a marca daqueles que foram chamados para enxergar através da cortina. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo que você está pronto para a clareza. É o menor acordo, mas é real. Digite 777 e volte aqui para mim. O primeiro sinal é a presença de luzes estranhas ou mudanças súbitas na iluminação do seu entorno que parecem seguir um padrão de vigilância, mesmo onde não deveria haver nada. O segundo sinal é um silêncio atípico que desce sobre a sua rua em horários que antes eram vibrantes. Um vazio que parece preparado para esconder movimentos que ninguém deve ver. O terceiro sinal é a sensação persistente de que o seu espaço pessoal foi invadido por uma autoridade que você não reconhece. Uma presença constante que não se manifesta por voz, mas pelo peso que você carrega ao cruzar a soleira da sua própria porta. Você não está apenas sendo observado. Você está sendo mapeado
por uma estrutura que deseja que você se sinta pequeno, isolado e incapaz de reagir. Mas esse mapeamento é, na verdade, um reconhecimento do seu poder, pois eles só vigiam aquilo que eles sabem que possui uma luz que eles não conseguem controlar. A sua intuição não é paranoia, é a sua natureza espiritual detectando uma frequência que não pertence à sua casa nem à sua linhagem. O padrão que tentam impor ao seu território é a estratégia do isolamento silencioso. Eles não precisam de muros de pedra ou grades de ferro para cercar o que você possui. Eles operam através da criação de um vazio de propósito, uma névoa que faz com que cada morador se sinta como uma ilha solitária em meio a um oceano de indiferença. Essa estratégia consiste em convencê-lo de que a sua percepção é um erro, de que a sua vigilância é um excesso e de que a sua presença na sua própria vizinhança é algo irrelevante para o curso dos acontecimentos. Eles semeiam o desânimo para que você baixe a guarda, para que você deixe de observar os movimentos, para que você recolha a sua consciência para dentro de 4 paredes e aceite o silêncio como uma derrota. É um jogo de desgaste, onde o objetivo é fazer com que você desista de ser o guardião do seu próprio espaço, tornando-o um espectador passivo de uma mudança que eles querem realizar à revelia da sua vontade. Para compreender a profundidade desse movimento, imagine o pátio da sua casa como um santuário sagrado, um território que detém uma raiz profunda na terra e uma conexão direta com o que é superior. Esse pátio foi desenhado para ser o lugar onde a sua verdade floresce, onde a sua voz ecoa sem filtros e onde a sua paz é inegociável. No entanto, eles estão tentando cercar esse pátio, não com o desejo de entrar nele, mas com o intuito de circundá-lo por fora, criando um perímetro de ruído e de sombras que o impede de ver o que está além do seu portão. Eles sabem que, se você permanecer consciente do que acontece no seu bairro, a estratégia deles se desfaz, pois a sua consciência funciona como um farol que ilumina as intenções ocultas. O pátio é o seu domínio, o seu lugar de autoridade, e a tentativa de cercamento é um reconhecimento implícito de que o que você protege possui um valor que eles temem. Respire fundo comigo. Deixe que essa imagem do pátio, cercado mas inabalável, assente na parte de você que mais esperou por essa revelação. Se a compreensão de que você é o guardião deste santuário acaba de se fixar no seu espírito, se a clareza sobre o cercamento que tentaram montar caiu finalmente num lugar de verdade dentro de você, digite as palavras "Estou desperto" nos comentários. Deixe que o reconhecimento dessa nova postura cele onde a revelação acaba de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a sua consciência permanente no seu próprio registro de vida. Digite agora e volte aqui para mim. A solução para esse estado de coisas não reside em confrontos externos ou em estratégias complicadas de defesa. A solução é o retorno à sua autoridade espiritual dentro da sua própria moradia. Você não precisa construir muralhas, você precisa apenas retomar o centro do seu pátio. Isso acontece quando você para de reagir aos movimentos deles e passa a agir a partir da sua própria frequência. Quando você caminha pela sua rua com a consciência de que você é o dono daquele espaço, a atmosfera ao seu redor muda, pois a autoridade que você emana não é humana, é de ordem superior. Desaprender o medo é o primeiro passo para neutralizar a estratégia de isolamento. Quando você se recusa a ser uma ilha e começa a ver o seu território como uma extensão do seu espírito, a vigilância deles se torna inútil, pois eles não conseguem mapear alguém que não está mais operando sob as regras do medo. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras.
não como uma métrica para o que quer que seja, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente e de que a sua autoridade está sendo, neste exato instante, restaurada. O seu amém é o selo de que você aceita este reconhecimento como parte da sua caminhada daqui para frente. Existe alguém em sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que você tem visto se esforçar mais que todos ao redor e ainda assim observa a porta continuar fechada. Alguém que anda calado de um jeito que ninguém em volta consegue explicar, carregando um peso que não lhe pertence. Alguém cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava sobre essa proteção que é real e inabalável. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação de conteúdo, mas como uma entrega de cuidado. Do mesmo jeito que chegou até você, por aviso, leve até quem precisa ser lembrado de que a vigilância humana não tem a última palavra sobre o território da alma. Respire fundo comigo. Fique com essa certeza por um instante. Deixe assentar na parte de você que mais esperou para ouvir que você não está à mercê de planos alheios. Antes de nós encerrarmos, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo, não como uma esperança que você tenta agarrar, mas como uma confirmação de identidade. O acordo que vem se formando em silêncio entre o céu e o seu ouvir é um acordo do qual você vai viver pelo resto desta estação. Digite devagar. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já está fazendo neste momento, cravando a sua posição no centro do seu próprio pátio. Você sentiu uma mudança no ar quando entrou na sua própria rua, não sentiu? Não é apenas a temperatura ou o movimento dos carros. É uma frequência diferente, uma tensão que paira sobre o asfalto e as fachadas das casas. Algo aconteceu, algo que as pessoas ao seu redor preferem ignorar para não admitir o medo, mas você, por ter um espírito que não se deixa enganar, percebeu que o terreno está sendo mapeado por olhos que não buscam o seu bem. O que eu vou te revelar agora é o que um oficial, movido por um instante de consciência, confidenciou sobre o que está sendo planejado para o seu território, e você precisa entender que a informação chegou até você porque a sua vigilância é necessária para a proteção da sua família. Nesta nossa conversa, você vai reconhecer os 3 sinais de alerta que indicam que o seu bairro está sob uma observação indevida. Você vai entender a estratégia de isolamento que eles tentam implementar sem que ninguém perceba. E eu vou te entregar a chave de proteção que garante que o seu espaço permaneça intocável, independentemente do que for articulado nos gabinetes escuros. Quando esses sinais começarem a se alinhar na sua rotina, o que antes parecia coincidência ganha o contorno de um plano, e é aí que a sua percepção se torna a sua maior ferramenta de defesa. 777 é o número da confirmação divina em meio ao caos dos homens. Observe as luzes que piscam em horários que não condizem com a manutenção urbana. Observe o silêncio atípico que se instala em quadras que deveriam ser movimentadas. E perceba a vigilância que você sente na nuca quando caminha pela calçada de casa. Eles acreditam que a indiferença dos outros moradores é a brecha perfeita, mas o seu despertar é o erro de cálculo no plano deles. Esse cansaço que você sente não é exaustão física. É o peso de carregar uma verdade que ninguém mais quer ver. E essa distância que você tem sentido dos seus vizinhos não é isolamento. É uma proteção natural contra as influências que eles permitem entrar em suas casas. Por baixo dessa movimentação existe uma estratégia clara de enfraquecimento.
O objetivo é fazer com que cada um de vocês se sinta um estranho no próprio território, para que, quando a mudança for imposta, não haja resistência nem coesão entre as famílias. Eles operam através do medo do outro, da suspeita silenciosa entre vizinhos e da crença de que nada pode ser feito. Mas essa postura de impotência é exatamente o que eles cultivam para que ninguém levante a voz. Você tem operado sob essa lógica de sobrevivência, mas a verdade é que o seu pátio, a sua casa, o seu terreno são santuários. Imagine a sua casa como um pátio que possui raízes profundas, um espaço sagrado que foi desenhado para ser o seu refúgio, mas que agora se vê cercado por muros invisíveis, erguidos por intenções alheias. Eles tentam drenar a energia desse pátio. Eles tentam desviar a corrente de paz que deveria fluir sobre a sua moradia e tentam convencer você de que o território já não lhe pertence. Mas um pátio que possui uma base sólida não se curva diante da cerca do vizinho ou da ameaça que vem da rua. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem desse pátio protegido caiu num lugar que você não consegue explicar e trouxe um alívio imediato, digite as palavras "estou desperto" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro de consciência. Digite e volte aqui para mim. A solução para o que planejam contra o seu bairro não está em protestos ou em discussões infrutíferas na rua. Está no retorno absoluto à sua autoridade espiritual dentro da sua própria moradia. Você não precisa pedir permissão para habitar o que é seu por direito de espírito. Quando você assume a mordomia da sua casa, quando você declara em silêncio que ali apenas a paz pode entrar, você cria um escudo que nenhuma estratégia humana consegue transpor. É um ato de desaprender a mediocridade que tentaram te impor e relembrar a sua soberania. Não como uma métrica de rede social, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente e que você aceita a sua posição de guardião do seu próprio espaço. Existe alguém na sua vida, alguém que você conhece, que precisa ouvir este aviso agora. Aquela pessoa que anda cansada em silêncio, que busca respostas em segredo enquanto o bairro muda ao redor dela, e que sente o mesmo aperto no peito que você sentiu. O rosto dessa pessoa acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava sobre essa proteção que é real e inabalável. Mande isto para essa pessoa. Você tem percebido que as conversas na calçada mudaram, não é? Antes, o tom era de vizinhança, de troca, de cooperação. Agora, o silêncio que se instala quando você passa é diferente. É um silêncio de quem observa, de quem mapeia, de quem aguarda uma falha na sua postura de vigilância. A movimentação que você sentiu não é paranoia. É o seu espírito captando uma frequência de desestabilização que está sendo desenhada para o seu território. Uma tentativa silenciosa de drenar a paz do pátio que você construiu. Eles não contam o plano. Eles o executam no comportamento, na energia, na forma como o fluxo do dia a dia foi alterado para te deixar em estado de alerta constante, mas sem que você soubesse o motivo exato. Existe um motivo para você ter parado para ouvir isto. Existe uma razão para que os sinais que eu vou te listar agora soem tão familiares que chegam a causar um arrepio. Primeiro, a recorrência de luzes ou vultos em horários que deveriam ser de descanso profundo, uma vigília que não é sua, mas que você é forçado a acompanhar. Segundo, a sensação de que, toda vez que você se prepara para um avanço em sua vida pessoal, algo acontece no entorno do seu bairro para interromper o seu foco, como se o ambiente tentasse te puxar de volta para a estagnação. Terceiro, o esgotamento súbito ao chegar na porta da sua casa, como se a entrada do seu lar estivesse sendo alvo de uma barreira invisível. É o menor acordo, mas é real,
um sinal de que você está pronto para retomar a posse do que te pertence. O padrão que eles tentam impor é o isolamento disfarçado de rotina. Eles operam na crença de que, se conseguirem te manter olhando para fora, para as mudanças e para as ameaças que plantam na sua calçada, você esquecerá de olhar para dentro. Você tem operado sob a pressão de uma estratégia que visa drenar a sua autoridade espiritual, fazendo com que você se sinta um estrangeiro no seu próprio território. Mas aqui está a tua verdade profunda. A sua casa é um santuário. Imagine que o seu lar é um pátio que foi desenhado antes mesmo de você chegar ali. Um solo que carrega uma linhagem de proteção que eles não conseguem enxergar. Eles tentam cercar esse pátio com ruídos, com fofocas, com pequenas discórdias que florescem onde antes havia harmonia, porque temem o que acontece quando você se reconhece como o legítimo guardião desse espaço. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem desse pátio sagrado caiu num lugar que você não consegue explicar e trouxe um alívio imediato, digite as palavras "estou desperto" nos comentários. Digite e volte aqui para mim. A solução não está em vigiar o que eles fazem, mas em ignorar o plano deles enquanto você fortalece a sua própria frequência. É um retorno ao estado de quem sabe quem habita a casa. Antes de isto terminar, digite as palavras "eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo, não como uma esperança, como uma confirmação. Digite devagar. Você sentiu que algo mudou no ambiente, mas não sabia o nome daquela estranha atmosfera que começou a pairar sobre o seu bairro. É uma sensação sutil, quase imperceptível, como se o ar tivesse se tornado mais denso, como se o som dos vizinhos tivesse se transformado em uma frequência que incomoda sem ser barulhenta. Você tem tentado ignorar, tem tentado seguir a rotina como se nada estivesse acontecendo, mas o seu espírito, que é muito mais rápido que o seu intelecto, já percebeu o movimento. Eles estão cercando o território e tentam, através de um planejamento silencioso, isolar a sua influência daquelas terras. É o menor acordo, mas é real. Observe os sinais que se repetem, as luzes estranhas que parecem vigiar os cantos da rua sem motivo aparente. O silêncio atípico que cai sobre o seu portão toda vez que você se aproxima, como se houvesse uma interrupção deliberada na conversa dos outros. A vigilância que você percebe em cada olhar curioso, que não busca amizade, mas busca medir a força que você emana. Isso não é paranoia, é calibração. Eles sentem a sua frequência, e o que eles planejam contra o seu bairro é uma tentativa de limitar o alcance do que você representa. A estratégia de isolamento que tentam impor ao seu território é feita de pequenas negligências, de olhares que desviam e de uma tentativa de tornar o seu espaço um lugar de solidão forçada. Eles querem que você se sinta um estranho no lugar onde você é, na verdade, a principal âncora de luz. Pense no pátio da sua casa como um santuário original, um espaço que foi reservado para você antes mesmo de você chegar a este endereço. Digite e volte aqui para mim. Respire fundo comigo. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que vem se esforçando mais que todos ao redor e vê a porta continuar fechada. Alguém que carrega uma responsabilidade que ninguém mais percebe e cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação, como uma entrega, do mesmo jeito que chegou até você por aviso, não como uma métrica, como uma concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, não como um desejo, não como uma esperança, como uma confirmação. Digite devagar. A segurança que você sente agora não é uma ilusão, mas a prova de que a sua autoridade está sendo restabelecida onde antes havia apenas confusão.
Você não precisa se defender, porque a verdade que você carrega é a própria defesa do seu território. Quando você reconhece que a sua presença é a chave para a paz do seu ambiente, você desativa automaticamente qualquer plano construído no silêncio. Mantenha os olhos abertos para a calma que se segue a esta revelação, pois o que parecia uma tempestade rondando o seu portão era, na verdade, apenas o desmoronamento de estratégias que não tinham poder contra quem você é. Sinta a firmeza nos seus passos a partir de agora, pois cada movimento que você faz dentro da sua casa ecoa como um decreto de ordem e luz. Você está comprometido com a verdade que agora atravessa as paredes do seu lar. Você está enviado para ser a sentinela que mantém o equilíbrio onde outros apenas observam o caos. Você está sendo conduzido por uma força que não pede licença e não precisa de reconhecimento externo. Agora mesmo, em todo o mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento, sentindo o peso da sua própria autoridade e despertando para o papel que desempenham na proteção de seus próprios espaços. Você faz parte de algo que não se anuncia com barulho, mas que muda a realidade silenciosamente, e é exatamente por isso que é real. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real e tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.